Capítulo 15. Papiros. Após todo aquele longo dia de interrogatórios e confissões, estava sendo muito agitada dentro das paredes do cérebro do investigador. Os dois havia confessado a mentira sobre a boneca. Alguns desses fatos ainda ressoavam sobre sua mente, entretanto análises deveriam ser feitas no dia seguinte. Logo pela manhã, a casa do homem morto, Tavares, foi confiscada por policiais. Em meio aos objetos pessoais foram encontrados papiros antigos com o emblema do Brasil. Império, era um papiro enrolado e com algumas anotações. As condições estavam dignas como em posse de um colecionador meticuloso e cuidadoso. Eram papéis de importância para o antigo proprietário. Além desse fato, o tema escrito no papiro tratava-se de terras do Império com a finalidade de armazenagem de riquezas, assim como os antigos faraós enterravam seus tesouros. Essa foi uma forma de proteger o Império dos roubos e uma segurança em tempos de difíceis. Nesse período é descrita a enorme quantia da dívida como o governo britânico. Uma ameaça foi feita, mas a estratégia de uso dos portos e a facilitação de produtos entrando no Brasil fez com que os britânicos enxergassem potencial no mercado consumidor interno do Brasil. E assim a negociação tomou outros rumos. A reserva que lá estava, não havia mais a necessidade das chamadas tumbas brasileiras serem utilizadas, visto que apenas a família imperial sabia sobre elas. Então, em respostas às mudanças, o imperador Dom Pedro II ordenou a um grupo seleto a ordem de recolhimento e destruição de provas da existência das tumbas do imperador. Cada um dos 5 papiros foram designados a 5 pessoas. Infelizmente, uma delas não cumpriu o trato e sumiu, sendo encontrado mais tarde e executado por alta traição. Apenas o papiro que estava em posse desapareceu e em sua morte ele não confessou. Desde então isso era um mito perante alguns historiadores, que consideravam uma tolice, assim como o Santo Graal perdido pelos católicos. Os outros papiros encontrados nos itens do morto tratavam-se de anotações e cálculos envolvendo latitude, longitude e uso de carta geográfica. Estavam no nome de Euralino Montriel Fonseca. O mais inusitado nessa história é a localização indicada por ele para tal tumba do imperador. O ponto indicado levantado por essa tal pessoa era justamente na cidade em questão, mas precisamente onde está localizada a mansão. Ao olhar aquelas informações, a mente do investigador não parava de pensar que aquele homem morto poderia ser uma pessoa que pensava estar em uma caça ao tesouro e estivesse disposto a fazer tudo o que estivesse em seu alcance para obter êxito em suas aspirações. Uma questão ficava saltando em sua mente: o motivo de não terem informado uma defesa legítima se o homem morto invadiu e entrou em luta com eles? Passava a ser mais uma conjecturas em sua mente, dentre tantas outras, que deviam ser exposta aos fatos a todo momento, com o intuito exclusivamente de indagar sobre as reais intenções dos membros. Resolveu manter para si aquelas informações, sendo que as mesmas
Passaram batidas pelos policiais. Porque poderia ser justamente o motivo da morte do Sr. Tavares, a localização não dita de um suposto tesouro. Novamente as conjecturas necessitam de fatos.